Estamos lançando oficialmente agora o curso Sociedade do Anel, uma jornada comentada. Aí o curso, galera. Todas as aulas estão aí. Você vai poder ler capítulo a capítulo, ouvir. A gente quer muito que todo mundo participe, que todo mundo entre, tá? Não fica de fora, não perde. Outro João mandou R$200 e disse que Deus os abençoe. Deus os abençoe, João. E Isabela mandou essa aqui, que é uma pergunta de tomismo. Uma pergunta de tomismo. Que... Aqui. Isabela07 mandou R$35 e disse: Gabriel, como provar racionalmente a existência de Deus sem regressão infinita e sem cair em petição de princípio nas 5 vias de São Tomás de Aquino? Existem várias formas de se provar a existência de Deus. As 5 vias, né, vão trazer uma linguagem filosófica bem rebuscada. Pessoalmente, eu prefiro os argumentos cosmológicos mais modernos, porque eu acho que eles são mais acessíveis para o nosso público, para a nossa linguagem contemporânea. Então, o argumento cosmológico de Callan, por exemplo, eu acho que já me responde, pelo menos satisfatoriamente, com relação à existência de Deus, que é aquele argumento que a gente vê, por exemplo, o William Lane Craig trazendo sempre, que tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir, logo o universo tem uma causa. Eu acho esse argumento, assim, para os nossos dias, eu acredito que ele é satisfatório, porque hoje em dia, com a teoria do Big Bang, sendo, né, a principal visão cosmológica aceita pela academia, a segunda premissa, que seria a mais difícil de ser provada, ela é admitida. Ou então, a questão dos argumentos teleológicos para a existência de Deus, nós conseguimos ver que há regularidade no mundo. E essa regularidade ela é contingente, não é necessária. A gente não pode pressupor que necessariamente ela exista. E as leis, elas necessitam, logicamente, essa regularidade fenomênica, ela necessita de um legislador. A ordem no mundo, a não existência do caos, na minha visão, pelo menos, já provaria também a existência de Deus. Agora, claro, eu acho que o melhor livro sobre as 5 vias para ler, né, e se aprofundar mais nessa matéria, principalmente usando essa linguagem filosófica mais robuscada, se encontra com o Edward Feser. Ele já escreveu, acho que uns 2 ou 3 livros sobre as 5 vias, em versões mais palpáveis para nós no século XXI. Então, eu iria por esse lado. Algum comentário, Lucas? Não, assim, eu acho que o Gabriel explicou bem, mas só para ressaltar aqui e complementar. Eu acho que é interessante nesse debate entre ateus e cristãos a necessidade moral de um Deus. Por quê? Sem Deus é impossível ser bom, porque você perde o fim último do homem. A vida, ela vira uma conjectura de ações sem uma finalidade. Então você vai sempre agir sem buscar algo objetivo que dê sentido para a ação humana. E é justamente na felicidade mais completa, que é a visão beatífica, de fato, uma visão sobrenatural, uma fruição da essência divina, que você vai ter uma razão objetiva para você agir. Então, assim, quando você está falando nesse debate com os ateus, eu vejo que, assim, é impossível você defender os conceitos de bem e mal sendo um ateu, porque um ateu, necessariamente, ele não vai ter uma finalidade última para a sua ação, para o seu agir. Mas era mais nesse sentido, assim, sobre esse tema que eu queria, porque eu acho que o Gabriel já provou o ponto aí que ela estava questionando. Perfeito, perfeito. Eu tenho um par de coisas a dizer sobre isso, porque como o Gabriel colocou, isso é parte da existência do universo, né, o Big Bang, então tem que ter algo antes do Big Bang. Para ela, né, a Isabela pode argumentar que isso pode gerar mais uma regressão infinita, né? Porque eu penso que a Isabela está pensando em causas do ponto de vista temporal. Esse problema da regressão infinita, ele
ele só acontece, eu noto ele só acontecendo realmente quando as pessoas ficam presas em tentar imaginar coisas anteriores às outras. Até a maneira da gente falar a palavra anterior, né, a gente já evoca meio que o tempo, né, e não ontologicamente anterior. Não tem regressão infinita, Isabela, em nenhuma das vias, porque você está na eternidade. Né? Então, em vez de você pensar num dominozinho que vai, tipo, causa nesse sentido, né, tipo um dominozinho que vai batendo no outro, né, tendo isso aí você gera uma regressão infinita, não tem dominó. Não tem dominó, é um ato eterno, desde a eternidade, é fora do tempo e fora do espaço. Então ele é um ato único, né? Inclusive, essa questão, ela confundia muita gente na época de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho não tinha as 5 vias, mas ele tinha uma visão bastante sofisticada, né? Ele era um cara que tinha uma cultura filosófica grande, né? Para a época, um grande grau de circunspecção, né? Então ele chega e ele tem que responder pessoas que dizem, irmão, se Deus decidiu fazer o mundo, o que é que ele fez antes, então? Ele ficou sem fazer nada antes, né? Essa questão do ex nihilo, né? Gerava esse problema, né? Tipo, que é parecido com esse problema da regressão infinita. E ele diz, não, porque você está pensando em Deus como dentro do tempo e do espaço. Não, uma decisão da eternidade, ela não acontece, não é que não aconteceu nada antes, é porque ela passa a ser imediatamente desde a eternidade. Como é que tem antes se não tem tempo para você pensar nessa regressão infinita? Tá entendendo? Então, a ideia de dominós ela é uma ideia confinada à imanência. É uma ideia imanentizada. E você precisa sair dela, né, para um nível que talvez seja... não é tão sofisticado, mas ele é um grau de sofisticação maior, né? Você sair da imanência para, de fato, a eternidade. E esse lance da petição de princípio, certo? Isso aí é absolutamente falso, porque só seria petição de princípio se você partisse de Deus para tentar provar Deus, né? Que é uma coisa que acusam Santo Anselmo de fazer no argumento ontológico, e eu acho que essa acusação é injusta com Santo Anselmo, certo? No caso de Santo Tomás de Aquino, ele está partindo da mesma coisa que diz o apóstolo Paulo. A partir das coisas criadas, conhecereis o Criador. Então você não parte de Deus para provar Deus, você parte da experiência sensível. E a experiência sensível é uma experiência que articula mudança e unidade. Né? Então é preciso a unidade para que a mudança possa acontecer, sequer. Né? Então, tipo, Deus é aquele que mantém as coisas mudando sem ele jamais mudar. Né? Então essa não é uma petição de princípio de maneira alguma. Você parte da experiência sensível, né? Tanto seja do movimento, seja dos graus de excelência, né? Seja das contingências. Então, tipo, não tem petição de princípio aí, tá certo? E em defesa de Santo Anselmo, para você dizer que Santo Anselmo está errado, você tem que tentar negar o infinito univocamente. Tente. Mas isso é um negócio complicado. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.